Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e as bênçãos de Deus possam vibrar em nossos corações. O meu nome é Ayrton, sou trabalhador voluntário dessa instituição de caridade e hoje estamos aqui para fazer a exposição doutrinária. Como em todo trabalho na casa espírita, inicia-se e encerra-se com uma prece. Nesse momento vamos fazer a nossa prece de abertura. Meigo e divino Jesus, ilumina as nossas mentes e nossos corações, para que neles, nesse momento, adentrem somente bons pensamentos e sentimentos. Mestre amado, que a tua luz nesse instante se faça sobre todos nós, incentivando-nos a caminhar na tua seara, exercitando o bem para que o bem possamos receber. Nesse instante em que aqui todos nós nos encontramos, na busca de esclarecimento para as nossas mentes inquietas e de um consolo para os nossos corações. Em teu nome, em nome de Bezerra de Menezes e as bênçãos de Deus Pai, é que te agradecemos, que assim seja. Irmãs e irmãos, o assunto desta noite, temos como fonte deste assunto os livros da nossa irmã, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, do livro Jesus e Atualidade, que versa sobre as terapias do Cristo na correção de nossas doenças físicas e também morais. Do livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que aborda, que nos fala sobre o pensamento, como fazermos uso do pensamento, porque o pensamento ele é criador. Do livro dos Espíritos, questões 459 e 467. Também do nosso manual de vida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 9 e 26. Capítulo 12, item 4, que trata da culpa, da queixa e da reclamação. E como é inverno, além do frio, da chuva e em plena pandemia, nós temos observado que a maioria das pessoas, dentre as quais eu me incluiria, passamos quase que o tempo todo nos queixando e reclamando das coisas. Reclamamos do governo, reclamamos do supermercado, de pessoas da família, e assim nós fomos atingidos, sem nos darmos contas, por este vírus da reclamação e da queixa. Todas as nossas conversas vão muito bem, mas daqui a pouco parece que somos impelidos a nos queixar ou a reclamar de alguma coisa. Até mesmo para começar um assunto, uma conversa, um assunto, às vezes nem temos assunto. Nos encontramos com outras pessoas e fica aquele silêncio. Aí alguém, para quebrar o gelo, como se costuma dizer, diz o seguinte: frio, não? O outro, ali inicia-se a conversa. O outro concorda ou não, e por sua vez, ele também pode reclamar de outra coisa. Assim se inicia a conversa
e vai se deslanchando neste clima. Muitas vezes até um clima pesado, só de queixa. Porque nós temos esse costume, aliás, se criou um vício em nós de estar nos queixando, reclamando de alguma coisa. Nós estamos nesse estágio e nós não percebemos ainda de que acontece tanta coisa positiva no nosso dia a dia. Às vezes mais de 90% das coisas que nos acontecem são coisas positivas. Aí, ao primeiro contratempo, nós nos focalizamos naquilo e desconsideramos tudo aquilo que passa. Eu lembro-me quando eu era jovem, e faz tempo, mais de meio século, a gente sempre tinha um amigo com quem a gente se abria, ia lá, desabafava. Esse amigo também, naquela época, tinha tempo para ouvir a gente, nos aconselhava e, às vezes, nos chamava a atenção, nos dava um corretivo ainda. Aliás, o verdadeiro amigo é esse, que aplaude quando nós estamos certo e também nos chama a atenção quando nós estamos equivocados. Então ele nos diz, não é por aí, tu estás indo errado, né? Tu vai prejudicar alguém, isso vai trazer sérias consequências. Esse é o verdadeiro amigo. Porque aquele amigo que só aplaude que nós fizemos certo ou errado, ele não é nosso amigo, é um parceiro somente. Né? Mas o que acontece nos dias de hoje? Hoje as pessoas têm menos tempo, mas sempre alguém acha um tempinho para ouvir a gente. Então a pessoa vai lá se abrir, contar do seu problema, que muitas vezes não é um problema, né? E que nós o transformamos em problema. E aí, vamos tratar aqui de problema que é para facilitar o entendimento de todos. Então, começa a contar o seu problema. Só que como quem o está ouvindo também tem problemas. Todos nós que estamos aqui na Terra, não existe ninguém 100%. Todos nós temos os nossos desafios. Quando ele começa a ouvir o problema do outro, sem querer ele sintoniza com o seu também. E já começa a mentalizar o seu. E como nós, infelizmente, ainda somos muito orgulhosos, vaidosos, egoístas, né? Nós começamos a aumentar o nosso problema para contar para o outro. Nós não queremos perder nem na desgraça. A nossa desgraça sempre tem que ser maior do que a dos outros. Então o outro contou, falou. Quando termina de falar, a gente aponta o dedo para ele e diz, mas tu estás fazendo maré em copo d'água com esse probleminha aí? É porque tu não conheces o meu. E aí começa a falar de si. Já dizendo, tudo começou quando eu nasci. Vejam, 70 anos de desgraça, vai ser muito tempo para falar. E vai criando um ambiente negativo. Então nós precisamos aprender a valorizar as coisas boas. Porque nós nos preocupamos muito com o negativo e parece que sentimos satisfação em falar sobre isso. Não? E qual é a finalidade da vida? É de nos provocar. É de nos provar. Para que possamos assim desenvolver as potencialidades que trazemos em germe como filhos e herdeiros de Deus. Então nessas provocações, nesses acidentes de percurso, que nós costumamos chamar de problemas, é que afloram essas virtudes que nós trazemos intrínsecas. Então sempre tem uma finalidade. Aliás, Deus é sábio, Ele já fez assim que é para a gente poder um dia chegar à perfeição dessas provocações que a vida vai nos fazendo. Só que nós começamos a supervalorizar as coisas negativas, nos fazer de vítima, reclamar, né? E isso vai criando uma aura negativa. Como nos diz lá no Evangelho, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado nos céus. O que estão querendo dizer com isso? Que todas aquelas nossas ações aqui na Terra, como encarnados, elas repercutirão no mundo espiritual. Vão associar-se a espíritos que estão neste mesmo padrão vibratório.
que esses espíritos revoltados, muitos deles não sabem por que estão nessa situação, queixando-se, maldizendo-se, então se associam a nós e passam a nos acompanhar. Por isso que muitas vezes nós já criamos quase que uma mania isso, de se queixar, de reclamar, né? Que às vezes a gente está aqui se queixando e reclamando sem se dar conta. Por quê? Porque aqueles irmãos, aqueles espíritos que atraímos, eles já estão buzinando. Aliás, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior: os espíritos influenciam os homens? Né? Ao que a espiritualidade superior diz, sim, e mais do que pensais. Na maioria das vezes são eles que vos governam. Então nós criamos esse elo com eles e não percebemos isso. Mas na 467, Allan Kardec volta a perguntar: mas o homem pode se livrar da influência desses espíritos na tendência ao mal? Sim, até porque é o próprio homem que os atrai. Então, na medida em que o homem vai se reformando, daí a importância de a gente falar aqui, quando vamos dirigir a palavra aos irmãos, sobre os livros que nós pesquisamos, para que possam ler também, possam instruir-se. Nós temos dificuldades, então nós temos altos e baixos. Nós somos assim como uma caixa d'água. Vou fazer aqui uma comparação até um pouquinho grosseira. Uma caixa d'água aqui do prédio. Tem um cano que abastece a caixa d'água, não é verdade? Só que se essa caixa estiver trincada ou rachada, por mais que o cano mande água, não vai enchê-la nunca, não é verdade? Então a pessoa não amanheceu bem, bateu com o joelho na quina da cama, já esbravejou, estragou o dia dele, atraiu entidades. Então o dia dele certamente vai ser péssimo. Chega o fim do dia, eles, hoje estou com encosto, não aguento mais, foi um dia péssimo. Vou lá no Bezerra de Menezes tomar um passe. Aí chega aqui na portaria, fala com o pessoal da portaria e diz: olha, hoje eu estou com encosto, preciso tomar o mínimo 3 passos, a coisa está feia hoje. Né? Aí ele é orientado a sentar aqui no auditório, você vai passar por um tratamentozinho, vai assistir o Evangelho no Lar, preces e radiação, a palestra que elucida, e muitas vezes o tema é de acordo com a nossa necessidade, tudo encaixa, e depois passa a câmara fluídica para tomar o passe. Quando sai ali do passe, ele sai sorrindo, feliz da vida e se achando leve. Mas quando chega lá no portão, na hora de sair, está chovendo, está caindo um temporal e a rua já está toda alagada. Aí ele olha e diz assim: só podia acontecer comigo isso. Não. Só comigo que acontecem essas coisas ruins. Não. Logo hoje que eu vim a pé, cai esse temporal. O que acontece? Está vazando que nem a caixa d'água. Todas as energias que ele recebeu aqui dentro, ele está jogando fora ali. O outro, porque o pneu do carro está furado, o outro porque encontrou alguém que não gosta. Então, vaza, botamos fora todas as energias que recebemos. Então, a importância da leitura também é essa, para a gente se instruir, saber como funciona. Então, é preciso que nós aprendamos a armazenar as energias que recebemos, a lidar com elas, e assim, paulatinamente, essa espiritualidade inferior que nos acompanhava, que no caso desse que reclamou na porta, estavam esperando ele lá. Né? Então, na medida em que a gente vai se melhorando, vai mudando a nossa polaridade, a nossa vibração, automaticamente esses espíritos vão se afastando de nós. Né? E essa mania que nós temos de reclamar, cada vez nós esperamos mais. E Deus sempre está nos dando oportunidade. Aliás, já falamos aqui, a finalidade da vida é de nos provocar, criar essas situações para que possamos nos desenvolver em alguma coisa.
Então, assim que vai acontecendo as coisas, e nós não nos apercebemos. E Deus constantemente, a espiritualidade está sempre a posto, os nossos anjos da guardiões, nos incentivando, mas a gente tem dificuldade de manter um padrão. Mas assim mesmo, muitos que nem têm religião também, né? Mas e para esses que não frequentam templo nenhum, Deus também dá uma oportunidade. Está aí nos mostrando, nos dando exemplos de pessoas que convivem conosco, numa cadeira de roda, sorrindo, cantando, assoviando. E nós com um probleminha assim nos queixando. Temos um exemplo do maestro João Carlos Martins, creio que todo mundo conhece, um dos maiores pianistas do mundo. João Carlos Martins começou a tocar piano com 8 anos de idade. Aos 13 anos, ele já tinha uma carreira nacional. Aos 18, uma carreira internacional, né? Sendo considerado o maior intérprete de Johann Sebastian Bach no mundo. Mas aos 26 anos, jogando futebol com os amigos, numa disputa de bola, ele caiu e fraturou o 4º dedo da mão direita. Ali, esse dedo ficou sem movimento. Ali iniciou-se uma nova técnica para tocar piano, em que os outros 9 dedos passaram a superar a falência deste. Mas um tempo depois, ele foi atacado pela LER, lesão dos esforços repetidos, né? Que ficou mais ou menos com as mãos meio paralisadas. Fez um tratamento de 3 anos e ali desenvolveu-se uma nova técnica de tocar 21 notas por segundo. Vejam que ele nunca reclamou, nunca se queixou. Buscava forças dentro de si. Mas quando ele conseguiu isso um tempo depois, ao sair do teatro, ele foi assaltado e foi golpeado com uma barra de ferro, que veio a paralisar todo o seu lado direito. Ali desenvolvia-se uma nova técnica para tocar piano apenas com a mão esquerda. Mas parece que isso não era suficiente. Um tempo depois, surge um tumor na mão esquerda. Os médicos tiveram que amputar 3 dedos da mão esquerda. E ele já com o lado direito paralítico. Ali desenvolveu-se uma nova técnica de tocar piano com 2 dedos da mão esquerda e um da direita. E está aí até hoje, fazendo sucesso no mundo. Vejam que Deus coloca essas pessoas para que nós copiemos, que sempre há uma saída. Sempre temos condições de vencermos, porque Deus não põe cruz mais pesada em ombros que não possam carregar. Então, é esta situação que nós temos que começar a perceber. Que tem saída, que temos que trocar esta polaridade. Enquanto outros tiram lições das coisas negativas que lhe acontecem, nós não valorizamos as coisas positivas, que sempre são muitas, e nos fixamos naquela coisinha que nos causou o que chamamos de problema. Então, para que nós possamos entender como isso se consegue, como superar isso, nós vamos buscar uma técnicazinha bastante simples, de como nós sair da queixa, de nos maldizer com as coisas que acontecem. Lembre-se que lá no início eu disse de que todos aqueles que habitam o planeta Terra
são doentes, até porque a Terra é considerada uma escola, um hospital. Então todos nós aqui somos doentes moralmente. Temos deficiências morais que precisamos corrigir. Então todos esses acidentes que acontecem conosco é para despertar alguma área, alguma coisa boa em nós. E se estamos neste hospital, isso quer dizer que nós estamos em tratamento. Então a nossa sugestão, que eu li em algum lugar, é que a gente escreva numa folha sulfite, com um pincel atômico bem grande, estou em tratamento. E tire umas 20 cópias, alguns vão precisar de mais, né? E vamos colar no quarto, na cozinha, no banheiro, na sala, não, no painel do carro, no trabalho, todo lugar que a gente circula o dia inteiro. E toda vez que acontecia algo negativo conosco, que nós vamos reagir, que aí o nosso problema é esse, nós não agimos proativamente, nós reagimos. Então, quando a gente for reagir, lembremos, estou em tratamento. Então, o cidadão levantou bem, bem disposto, se arrumou, foi tomar café com a esposa. Quando termina de tomar café, que ele levanta, ele bate na mesa, emborcou a xícara e derramou o café na roupa dele. Aí quando ele vai explodir, ele está escrito num cartaz ali, estou em tratamento. E ele diz, estou em tratamento. Então ele levanta, encosta a cadeira suavemente, vai no quarto, troca a roupa, e não fechar a porta do roupeiro, está ali outro cartazinho, estou em tratamento. Aí ele volta para se despedir da esposa, para ir para o trabalho e vem cantando, estou em tratamento, estou em tratamento. Quando sobe no carro, ele vai indo para o trabalho e ele se lembra de que está atrasado para o trabalho. Ele teve que voltar para trocar de roupa. E quando chegamos no trabalho atrasado, quem é a primeira pessoa que a gente encontra? O chefe. Não é verdade? O chefe tem uma mediunidade que a gente até vai ter que estudar no centro espírita. A gente vai o ano inteiro, chega no trabalho cedo e o chefe chega tarde. O único dia que a gente chega tarde, o chefe chegou cedo. E aí o chefe nos encontra lá e já diz, mas como, fulano? Por isso que o nosso Brasil é um país de terceiro mundo. E a nossa empresa não cresce, não progride por causa de exemplos que nem esse que o senhor está dando. E aí o que eu digo para ele? Estou em tratamento. O chefe não vai entender nada, porque ele está dizendo para si mesmo. Né? Mas ele pede desculpa, diz que vai recuperar o tempo que perdeu, etc. Vai para a sua sessão de trabalho. Chegou lá, claro que os colegas estão tocando flauta nele, né? Mas na mesa dele está lá um cartazinho, estou em tratamento. E assim ele passa o dia sem se queixar, sem reagir a situação nenhuma. Não. Passa tranquilo. Assim acontece conosco. Em relação a Jesus. Jesus está sempre nos amparando. A espiritualidade a postos. Nós precisamos fazer este treinamento de que Jesus e Deus, a espiritualidade superior, né, não é só para aqueles momentos que nós estamos em dificuldades. É para o diário, para todo dia. Acontece uma coisinha, né? Nós estamos sendo assistidos. Por isso a importância de nós domarmos os nossos pensamentos, as nossas reações, para atrair, né, auxílio de acordo com a nossa necessidade e, acima de tudo, nosso padrão vibratório. E assim é que nós vamos aprender a deixar de reclamar, de queixar-se, e sim
desenvolvermos um sentimento de gratidão. Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão e pela paz, pela minha faculdade de poder ver e pelos cegos poder interceder, por aqueles que vivem na escuridão e que tropeçam na multidão. Por todos eles eu oro e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles também enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as dores e lágrimas que rolam no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais, que quem ouve uma vez não esquece nunca mais. Pela minha capacidade de poder ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Senhor, muito obrigado pela minha voz, mas também pela voz que canta, consola, levanta, pela voz que com grande sentimento, com grande devoção, profere uma sincera oração. Pela minha capacidade de poder falar, pelos mudos eu quero rogar, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a cantar. Senhor, muito obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, semeiam, afagam, mãos que apertam mãos, mãos de solidariedade, de abano, de caridade, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuidam ou lavam louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraçam com ternura alguém no momento de desventura, mãos que no seio agasalham sem receio o corpo de um filho alheio. Senhor, muito obrigado pelos meus pés, que me levam a caminhar sem reclamar, enquanto eu vejo amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por todos eles eu oro e a Ti eu imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Senhor, muito obrigado por tudo que tens me dado. Obrigado pelo meu lar. Como é maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão ou um ninho, uma casa do caminho, um bangalô, ou seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a harmonia e o amor. O amor de mãe, o amor de pai, o amor de irmão, de uma companheira ou de alguém que nos estenda a mão, ou até mesmo a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas, Senhor, se um dia não tiver um teto para me agasalhar,
uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, um amigo para eu desabafar. Mesmo assim, Senhor, não blasfemarei, não reclamarei, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, um dia eu estarei. Neste momento de exaltação, em que sem queixas e reclamação, que as palavras me saem do coração para dizer gratidão, gratidão e gratidão. A gente não está acostumado a falar